Bem-vindo ao canal Consciência Astral. Salve, meu filho, aqui é o pai João Neruda. Os filhos da Terra vivem em um mundo onde a matéria está sempre gritando mais alto. O brilho do ouro ofusca muito mais o valor do caráter, e onde a vaidade do corpo sempre está se sobrepondo, né, meus filhos? Sempre se sobrepõe a beleza da alma. E essa busca desenfreada por poder, por dinheiro, por status, né, meus filhos? Por reconhecimento. E isso se tornou um culto moderno. Só que isso é perigoso, porque muitas vezes tudo isso que se disfarça de sucesso, de prosperidade, de vitória, só que no fundo é armadilha sutil que aprisiona o espírito, que afasta os filhos da essência divina. E essa vaidade excessiva alimenta um ego insaciável. Mas enfim, não tem problema de cuidar do corpo. É muito bom cuidar da aparência. Só que o erro dos filhos é em colocar isso acima de tudo. Fazer isso um altar onde se sacrifica o amor próprio verdadeiro. O orgulho, meus filhos, endurece o coração, faz a pessoa achar que sabe mais do que os outros, que não precisa mais ouvir, que não precisa mais aprender, não precisa mais evoluir. E o dinheiro, quando é mal compreendido, se torna um senhor cruel dos filhos, alimenta a ganância, traz inveja, alimenta o desprezo pelos mais frágeis. E essas ilusões, meus filhos, elas vibram em sintonia com regiões densas do plano espiritual. Esses espíritos das trevas que encontram nessas rachaduras, nessas brechas dos fios, brechas nesse fio, para se infiltrar, alimentam os desejos dos fios, inflam o ego, fazem a pessoa acreditar que está no controle, mas na verdade, está sendo guiada, manipulada, está sendo usada, e aos poucos essa luz interior vai sendo sufocada por essa nuvem, né, de vaidade, de ilusão, e o ser humano afasta tudo aquilo que é mais importante, que é a missão espiritual dos filhos da Terra. Essas ilusões, filho, como o nego pode falar, é como de imã vibracional, né, para a região densa da espiritualidade. Então, quando uma pessoa se perde em vaidade, se perde em orgulho, ganância, sede de poder, ela está cultivando hábitos prejudiciais para si mesma. Está se afinando a sua frequência com zonas das trevas do plano invisível. Nessas regiões, meus filhos, elas são ocupadas por consciências adoecidas, por espíritos que já se esqueceram do amor, que vivem aprisionados nas mesmas ilusões que os filhos estão cultivando aqui. Essa dominação, essa manipulação, o prazer a qualquer custo, né, meus filhos? Então esses espíritos, filho, eles não precisam invadir a vida de ninguém à força. Eles só se aproximam onde tem abertura. E o que abre essas portas, né, meus filhos? É justamente esse desequilíbrio interior, esse ego inflamado, pensamento arrogante, o desprezo pelos outros, a busca obsessiva por status, por visualização, sede de aparecer, né, meus filhos? E desse jeito eles se aproximam, sorrateiros, vão alimentando a vaidade dos filhos, reforçando esses pensamentos distorcidos, incentivando decisões egoístas,
até que o filho esteja completamente desconectado da sua essência e ele nem vai perceber. E quando chega nesse ponto, meus filhos, o ser humano acredita que está fazendo tudo por conta própria, que está no controle, que ele é dono das suas conquistas, do seu destino. Mas na verdade, meus filhos, está sendo guiado por essas entidades, guiado de forma sutil por essas entidades. E elas se alimentam dessas sombras que ele mesmo está projetando. Vai se tornando cego espiritualmente, né, meus filhos? Surdo para as intuições dos mentores, dos guias, insensível ao sofrimento dos outros. E a luz interior do fio, que antes era vibrante, que era pura, começa a se apagar. Com ela vai-se embora a alegria, a verdadeira alegria, né, meus filhos? A paz, o propósito. E a maior tragédia disso tudo, meus filhos, é o afastamento da missão espiritual. Cada um de vocês, meus filhos, vocês vieram à Terra com um propósito de crescer, um propósito de serviço, um propósito de aprendizado. Mas quando se deixa levar por essas forças da ilusão, o fio desvia do caminho, passa a viver para manter essas aparências, para conquistar o poder, para agradar o próprio ego. E ele se esquece o que ele veio realmente fazer aqui. Quer evoluir, amar, se transformar, se equilibrar, vencer as más inclinações. Então, meus filhos, esse nego tá aqui para falar para vocês que é preciso ter muita vigilância, porque as trevas elas não só se manifestam com feiura, com agressividade. Muitas das vezes, meus filhos, elas vêm disfarçadas de sucesso, da beleza, da fama, do prazer. E essa forma, meus filhos, só o coração desperto, o espírito em oração, a alma comprometida com a verdade, e elas são capazes de discernir esse mal. Por isso, meus filhos, é muito importante o espírito se conectar com a luz, manter-se conectado com as esferas superiores. E isso o chinês sabe que exige esforço diário, o espírito tem que escolher consciente, tem que ter autoconhecimento, mas acima de tudo tem que buscar ter humildade para reconhecer que os filhos sozinhos não vencem essa batalha, que é preciso ajuda. As trevas, meus filhos, não tem mais força que a luz, mas a luz ela exige compromisso, né, meus filhos? Esse compromisso espiritual é o que está protegendo os filhos, que orienta, que salva, mesmo com tudo ao redor dos fios que tenta desviar do essencial, a luz está lá, orientando, direcionando, abrindo caminho. Meus filhos, vocês têm que entender uma coisa. No fim de tudo, quando o fio passar dessa esfera da vida para o outro lado, não vai ser o que vocês possuem que vai salvar vocês, meus filhos. O que vai salvar, meus filhos, é o que vocês foram capazes de se tornar. E essa frase, meus filhos, ela tem uma verdade espiritual ela muito profunda. Porque a jornada do espírito ela não é medida pela quantidade de bens acumulados, de diplomas conquistados, de aplausos que os filhos receberam. Tudo isso, filho, só pode ter valor temporário nessa experiência terrena. Não pesa mais na balança da alma, meus filhos. Quando vocês deixarem esse corpo e atravessarem para o mundo espiritual, o que vai realmente ser avaliado não é o que vocês tiveram, é o que vocês foram, meus filhos, a essência de vocês, as atitudes, os valores. Quantas vezes, filhos, a gente vê aqui pessoas que possuem tudo materialmente, mas são pessoas extremamente tristonhas, vazias, desesperadas, são pessoas arrogantes. Isso, filho, porque o acúmulo externo não vai preencher esse buraco interno dos seres encarnados. O espírito precisa de alimento, mas não é ouro, não é fama, não é beleza que vai saciar.
É essa transformação interior que esse nego está falando. É o esforço constante de domar o orgulho, de vencer a vaidade, de controlar esses impulsos, de expandir a consciência, da capacidade dos filhos de amar, de perdoar, de compreender, de servir. Tornar-se um espírito melhor, uma pessoa melhor. Esse é o verdadeiro propósito da encarnação. E esse se tornar, meus filhos, exige muito sacrifício. Exige dor, exige cair, exige levantar. É muito mais difícil do que ganhar dinheiro, do que conquistar admiração, porque mudar por dentro precisa de coragem, precisa de humildade para admitir essas falhas. Ter consciência, né, meus filhos, para não repetir os erros, a vontade de superar essas zonas de conforto que os filhos ficam estacionados. É isso que engrandece o espírito. E no plano espiritual, meus filhos, não vai ser se perguntado quanto que o filho tinha na conta bancária, quanto que o corpo seguia os padrões estéticos, né, filho, daqui, da época. O que importa, filho, é quantas pessoas você ajudou, quantas dores você aliviou, quantas vezes você escolheu o bem, mesmo quando ninguém estava vendo. Quanto de si você conseguiu se transformar, meus filhos? Porque no final, meus filhos, da caminhada, as posses elas ficam aqui, os títulos se apagam, os corpos físicos se desfazem, e aquilo que você foi, filho, é tudo que você construiu dentro de si, e isso ninguém vai te tirar. É isso que é o eterno, e é o que vai perdurar, e é isso que vai trazer para os filhos a elevação necessária. Que meus filhos sejam abençoados na eternidade e tenham discernimento nas suas escolhas. Fiquem na luz, hoje e sempre. Bem-vindo ao canal Consciência Astral.